Agora vamos passar adiante. Garantir a transparência, a idoneidade, é a mudança que Pernambuco precisa. Não aliar as velhas práticas políticas. E aí, eu quero fazer mais uma pergunta, candidata. Como é que a senhora vai tratar o SACEP? Como eu disse, nós estamos às vésperas do Dia do Servidor. E o servidor público em Pernambuco tem um plano de saúde que se chama SACEP, através do Instituto de Recursos Humanos. E o SACEP está em muitas dificuldades. O servidor público, suas famílias, estão com dificuldade de acessar, não só na região metropolitana, mas no interior, essa rede hospitalar de exames. Qual é a sua proposta para o SACEP? Antes de responder, candidata, eu queria só tirar uma dúvida. O que é que você acha sobre a corrupção no governo Bolsonaro? Existe ou não existe? Toda e qualquer corrupção merece ser investigada e punida, e os representantes, quem quer que seja, que tenha praticado o ato criminoso, merece responder por isso. Mas ela existe ou não existe? A justiça, a polícia, investigando, indica que existe, e aí cada um é punido, qualquer que seja o governo. Então, a justiça está indicando que existe corrupção no governo Bolsonaro. Agora, me diga aqui, eu estava querendo perguntar do SACEP para a senhora. A senhora quer falar da corrupção no governo Bolsonaro? Não, só queria tirar uma dúvida. A Polícia Federal, se tiver corrupção, e quando tiver, e onde tiver, que já apurou se tem, se não tem, ela vai cumprir o seu papel institucional. Mas, na sua opinião, então, existe corrupção no governo Bolsonaro? Não tenho opinião no que diz respeito à corrupção. Ela existe ou não existe, merece ser punida. Mas, então, existe ou não existe? Candidata, se existe, ela merece ser punida. Mas existe ou não existe? Diga à senhora quando é que a senhora quer chegar. Eu quero saber se existe ou não existe. Se existir, merece ser investigada e punida. Ponto. Tá bom. Ela sequer se pronuncia em relação aos absurdos que estão acontecendo no governo Bolsonaro. Não disse se existe, não disse se não existe. Nós temos um plano de recuperação não somente do SACEP, mas de valorização do servidor, de recuperação do Hospital da Polícia, de contratação de médicos e profissionais de saúde, de requalificação do plano de cargos e carreiras e de ampliação da rede de atendimento do SACEP. Mas eu gostaria muito de saber se, na opinião da candidata, Bolsonaro é corrupto ou não é corrupto. Ou se ela vai continuar fazendo feito Pilatos, lavando as mãos sobre o que está acontecendo no Brasil. Candidata, eu vou deixar a senhora com essas suas perguntas. Se existe, quando existe, o que existiu, investigação e punição para todos. Eu sempre agi com impessoalidade e transparência. Valores inegociáveis para mim e para a democracia. Eu perguntei à senhora do SACEP, porque o servidor público de Pernambuco está ansioso para saber o que será feito com o SACEP a partir de 1º de janeiro de 23. Sabe por quê? Porque o SACEP foi fruto de negociação política ao longo do governo Paulo Câmara. O seu candidato a senador da República, André de Paula, ele indicou o presidente do SACEP nos últimos 2 anos. Saiu agora, quando ele decidiu se desvincular do governo Paulo Câmara para ser o seu candidato a senador. O SACEP, até o início do primeiro turno, devia à rede credenciada 250 milhões de reais. É um número muito grande, mas para você, que é servidor público, que é família do servidor, que paga o recurso para a manutenção de 80% dos valores todos destinados, dos 43 milhões destinados ao SACEP. Você quer saber como é que você vai ser atendido? O que você viu ao longo do tempo foi para a acomodação política cá e acolá, o SACEP ser jogado às traças. O IRH, faltando seringa, faltando luva, faltando médico. A rede credenciada descredenciando, porque não recebia pagamento. No interior do estado todinho de Pernambuco e aqui na região metropolitana também. Nós vamos tratar com responsabilidade. Vamos garantir técnicos ocupando com sensibilidade política o SACEP e os órgãos que precisam dar resposta para a população. O seu time, candidata, está acostumado a fazer negociação em troca de espaços de poder. E isso prejudica o cidadão, inclusive o servidor público. Mas a senhora não quis muito responder sobre o SACEP. Eu vou mudar de assunto para ver se a senhora consegue responder um outro tema. Eu queria falar um pouco sobre a questão de desenvolvimento econômico, lá no sertão de Itaparica, que a senhora diz tanto conhecer. Sertão de Itaparica, pequeno,
Muitas vezes os governantes não querem chegar lá porque não dá voto. A sua proposta de desenvolvimento para lá. Eu estive lá no final de semana, ouvi as pessoas e tenho uma proposta. Eu tenho 30 segundos, não vai dar tempo de responder a pergunta dela, mas no próximo bloco vou voltar a ela e vou dar essa resposta a vocês. Amanhã estarei no SACEP, a Rede Globo vai cobrir e no NETV vocês vão poder acompanhar nossas propostas sobre o SACEP. Mas prestem atenção, ela não disse uma palavra sobre todos os absurdos de corrupção de Bolsonaro e sua família. Avaliem bem, você que é eleitor de Lula, se é isso que você quer para Pernambuco. Você vê o tempo inteiro que a candidata busca nacionalizar o debate. A minha trajetória, eu digo sempre, que fale por mim muito mais do que as minhas palavras, os meus atos. Eu estou com Priscila Krause, minha candidata a vice-governadora, ficha limpa. Eu fui delegada da Polícia Federal, procuradora do Estado, prefeita de Caruaru, prefeita premiada pela transparência, pela gestão eficiente do recurso público. Não seja leviana nem irresponsável de colocar palavras na minha boca. Onde houver corrupção, ela precisa ser combatida, investigada. Quem praticou o ato de corrupção precisa responder por ele, com a sua liberdade ou com o que quer que seja que a lei preveja. Inclusive de qualquer governo presidencial, de Bolsonaro, de Lula, de Paulo Câmara, no DR, onde quer que seja, merece ser punido. Repito, o debate presidencial acontecerá amanhã. Você vê que os temas ela jogou aqui e disse assim, o que é que eu faço com o SACEP? O que é que eu faço com o SACEP? Amanhã de manhã eu vou gravar um vídeo lá. O fato é que André de Paula, candidato a senador dela, estava com o comando político de lá. Como é que você vai acreditar que pode mudar se ela diz que muda com os mesmos? É isso, minha gente. A candidata Raquel Lira pediu direito de resposta quando a candidata Marília Reis falou que o secretário de Turismo de Paulo Câmara é o homem forte da campanha dela e será mantido caso a candidata Raquel Lira seja governadora. Raquel Lira também pediu direito de resposta quando Marília Reis disse que não dá para combater a violência se Raquel apoia Bolsonaro e a trupe violenta que está ao lado dele. A equipe analisou os dois pedidos e decidiu que não cabe direito de resposta.